Compreendemos José Saramago como um observador nato do ser humano em si. Suas obras proporcionam uma visão diferente aos leitores sobre a realidade, algo que se estende para além das relações cotidianas. A escrita única de Saramago contribui para a intensidade do livro Ensaio sobre a Cegueira. Ele usa uma técnica literária singular, sem usar pontuação convencional, para marcar os diálogos ou até mesmo separar parágrafos. Essa técnica cria uma sensação de fluidez e coloca o leitor diretamente na experiência da cegueira abordada no próprio livro. O tema principal do livro em questão se trata de uma metáfora, no caso a cegueira. Ela é responsável por articular as ações que acontecem no decorrer do texto. A obra nos leva a buscar compreender de certa forma as ações dos personagens. De uma forma indireta, faz críticas ao modelo social em que vivem. Entendemos que a perda do livre-arbítrio ao adquirir a cegueira não é uma metáfora, porque o leitor relaciona essa passagem com a própria realidade do mundo. A obra trata-se de uma crítica à sociedade na totalidade, abordando questões como violência, pobreza, egoísmo e até mesmo sofrimento. Apesar dos pontos negativos, Saramago ressalta alguns pontos positivos que poderiam ser a salvação, tais como coletividade, solidariedade e a empatia. Aqui estão alguns pontos principais do livro. Número 1. Epidemia de cegueira. O livro começa com o motorista parado em um semáforo e, de repente, perdendo a visão. Ele é levado para um oftalmologista, que também fica cego. Gradualmente, a cegueira branca se espalha por toda a cidade, afetando inúmeras pessoas. Número 2. Sociedade em colapso. Com o aumento da epidemia, a sociedade começa a entrar em colapso. As pessoas cegas são colocadas em quarentena, em um manicômio abandonado, onde são deixadas à própria sorte. A falta de recursos, higiene e controle leva ao caos, à violência e ao desespero. Número 3. Alegoria social. Saramago usa a cegueira como uma metáfora para explorar a condição humana e a natureza da sociedade. Ele questiona as normas e valores sociais, revelando o lado mais sombrio e primitivo das pessoas quando confrontadas com a diversidade. Número 4. Personagens anônimos. Nenhum dos personagens principais tem seus nomes revelados no livro, sendo referidos apenas por suas características ou até mesmo profissões. Isso cria uma sensação de anonimato, destacando que a história poderia acontecer em qualquer lugar ou até mesmo com qualquer pessoa. Número 5. A mulher do médico. A única personagem que não fica cega é a mulher do médico. Ela finge ser cega para permanecer ao lado do marido e assim compartilhar seu sofrimento. Sua compaixão e altruísmo são contrastados com a crueldade e egoísmo dos personagens. Número 6. Esperança e resiliência. Apesar das circunstâncias adversas, alguns personagens demonstram esperança e resiliência. Eles buscam maneira de sobreviver, compartilham alimentos, estabelecem laços de solidariedade, mostrando que a bondade humana ainda pode existir em tempos difíceis. Número 7. Estilo de escrita. Como foi dito,
Saramago utiliza um estilo único de escrita, caracterizado por longas frases e falta de pontuação convencional. Ele usa parágrafos longos e diálogos diretos, criando uma narrativa fluida e contínua. As pessoas lutam para sobreviver a uma sociedade que está passando por uma grande epidemia, ou podemos dizer, um colapso, onde todos perderam a visão. A ciência luta para buscar a cura de forma rápida, pois é uma esperança que toda a sociedade possui. Não se sabe de onde veio essa doença, a tal da cegueira, mas a busca insaciável pela cura representa um instinto de sobrevivência em meio a esse caos todo. A história nos mostra a necessidade humana de superar os desafios que surgem de forma repentina e a superação, que é algo muito importante na vida do ser humano. Uma das principais críticas sociais exploradas na obra é como os indivíduos reagem à cegueira coletiva. À medida que a estrutura social desmorona e a solidariedade dá lugar ao egoísmo, a humanidade se mostra verdadeiramente cega em termos de compaixão e moralidade. Saramago questiona o verniz civilizado da sociedade, revelando como a falta de visão física pode desencadear a cegueira moral. Além disso, o autor também critica o poder e a corrupção que surgem em tempos de crise. O governo reage de forma autoritária e opressiva, controlando e explorando os cegos internados, enquanto um pequeno grupo de pessoas mantém o poder e se aproveita da vulnerabilidade dos outros. Hoje em dia, mesmo que não enfrentemos uma epidemia de cegueira como retratado na obra, enfrentamos desafios igualmente impactantes que testam a nossa resiliência como sociedade. A realidade atual é marcada por crises e problemas globais que exigem nossa união e capacidade de superação. Uma das reflexões que podemos fazer a partir da obra é sobre a importância da solidariedade e compaixão em tempos difíceis. Quando observamos a reação dos personagens na obra, percebemos como a sociedade inicialmente se mostra egoísta e individualista, preocupada apenas com a própria sobrevivência. Infelizmente, essa também pode ser uma reação comum em alguns momentos de crise em nossa realidade. A epidemia de cegueira na obra representa uma metáfora para outras crises contemporâneas, como pandemias, assim como a que passamos recentemente, desastres naturais, conflitos armados, desigualdades sociais, entre outros. Em tais situações, a busca por soluções rápidas e efetivas, como a ciência buscando a cura, é muito importante para restaurar a esperança e a normalidade em nossas vidas. Para mais de tudo isso, o texto nos leva a refletir sobre como a falta de visão física pode desencadear a cegueira moral. Em muitas situações, a ausência de empatia e compreensão pelo sofrimento do outro pode ser tão prejudicial quanto a própria cegueira física. A falta de solidariedade e compaixão pode levar as pessoas a uma sociedade totalmente fragmentada, incapaz de lidar com os desafios comuns de forma ética e humana. Outro ponto relevante é a crítica ao poder e à corrupção em tempos de crise. Infelizmente, em situações de emergência, algumas pessoas podem se aproveitar da vulnerabilidade dos outros para obter ganhos pessoais. Isso acontece em diversos contextos da vida real, onde líderes políticos ou corporativos podem usar o caos para manipular e controlar a população, negligenciando o bem-estar coletivo. Portanto, a reflexão que podemos extrair desse texto
é aplicar à nossa realidade a necessidade urgente de valorizar a solidariedade, compaixão e ética em nossa sociedade. Enfrentar crises requer união, empatia e ações conjuntas para superar obstáculos e evitar que a cegueira moral e o abuso de poder prevaleçam. A busca por soluções baseadas na ciência e na cooperação é fundamental para restaurarmos a esperança e o equilíbrio em meio ao caos. Claro, destacando a importância da superação coletiva diante dos desafios que surgem de forma repentina. Continuando, aqui estão 6 pontos críticos importantes que o autor trabalha na obra, de acordo com o grupo. Primeiro, a cegueira é mais do que uma condição física. É uma metáfora, como dito anteriormente, para a cegueira moral e espiritual, pois a sociedade contemporânea possui uma falta de compaixão, empatia e solidariedade. Segundo, à medida que a cidade fica cega, os humanos perdem a sua identidade e tornam-se conhecidos apenas pelas suas características físicas ou sociais. A falta de visão afeta a dignidade humana e revela a essência que eles possuem. Terceiro, com o avanço da cegueira, a sociedade rapidamente entra em colapso. A falta de uma estrutura social sólida revela o quão frágil é a civilização e como as normas sociais são facilmente quebradas em situações extremas. Quarto, à medida que a cidade entra em caos, um grupo de pessoas assume controle e impõe sua vontade sobre os demais. Isso levanta questões sobre abuso de poder, autoritarismo e manipulação, expondo as tendências negativas da humanidade quando confrontada com crises. Quinto, apesar da escuridão e do desespero, alguns humanos demonstram solidariedade e empatia uns pelos outros. A importância desses valores para a sobrevivência e a esperança em meio à adversidade é uma dádiva. Sexto, Saramago critica a sociedade moderna e a sua falta de valores humanos essenciais. Ele aponta a cegueira moral e a falta de conexão entre os indivíduos como fatores que contribuem para a decadência da civilização. Agora, aqui estão algumas das questões cruciais que nós, membros do grupo, exploramos na obra Ensaios sobre a Cegueira. Representação da cegueira. Nós temos um ponto sobre como Saramago retrata a cegueira na obra. Observamos que a cegueira é descrita de maneira inconsciente ou não realista, o que pode afetar a credibilidade e a imersão na história. A ausência de nomes dos personagens. O fato de que os personagens não têm nomes próprios na obra tem sido objeto de críticas e discussões pelos leitores. Consideramos isso incoerente ou desnecessário, pois dificulta a identificação e conexão emocional com os personagens. Desenvolvimento de personagens. Em nossa visão, os personagens da obra não são suficientemente desenvolvidos, o que pode dificultar a conexão emocional e a imersão na história. Sentimos que os personagens são usados principalmente como representações simbólicas, em vez de ser retratados como indivíduos complexos. Falta de contexto e explicação. A falta de informações sobre a origem e o contexto da cegueira na obra pode ser frustrante e incoerente. Sentimos que a ausência de uma explicação clara para a epidemia de cegueira pode prejudicar a imersão na história. Em última análise, o Ensaio sobre a Cegueira é uma obra poderosa e perturbadora que nos convida a refletir sobre a condição humana e os valores fundamentais da sociedade.
Saramago nos confronta com as partes mais sombrias da natureza humana, questionando nossa capacidade de empatia e moralidade em tempos de adversidade. É importante destacar também que muitas das características consideradas incoerentes e muitos dos pontos críticos abordados por nós são elementos propositais do estilo literário e da abordagem narrativa única do autor José Saramago. Essas supostas incoerências podem ser interpretadas como escolhas estilísticas e artísticas do autor, visando transmitir certas mensagens e atmosferas na obra. O debate sobre esses pontos incoerentes faz parte da diversidade de interpretações e análises literárias. José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, em Alzinhaga, uma pequena aldeia da região de Ribatejo, Portugal, e faleceu em 18 de junho de 2010, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Saramago foi um dos escritores mais promissores do século XX e é amplamente reconhecido por sua habilidade em explorar questões sociais e filosóficas em sua obra. Saramago começou sua carreira como jornalista, trabalhando em várias publicações portuguesas, antes de se dedicar inteiramente à escrita. Seu primeiro romance, Terra do Pecado, foi publicado em 1947, mas foi com o livro Memorial de Convento, de 1982, que ganhou maior destaque. Saramago também era conhecido por seu único estilo de escrita, que frequentemente incluía longas frases e diálogos sem avaliação convencional. Ele também foi notável por suas histórias que frequentemente mesclavam realidade e elementos fantásticos. O ensaio sobre a cegueira, publicado originalmente em 1995, é uma das obras mais famosas. O livro narra uma epidemia de cegueira branca que se espalha rapidamente e afeta uma cidade inteira. Saramago usa essa premissa para explorar temas como a natureza humana, a ética, a moralidade e a proteção da sociedade.